Ô Deus Pai Todo-Poderoso, estamos entrando aqui na Tua presença mais uma vez, Pai, para apresentar o Teu Filho, Pai, que vai dar continuidade a esse trabalho nessa noite, Senhor. Ele vai dar o estudo, continuar com o estudo aqui, Pai, do livro de Hebreus, Pai. Que o Senhor venha capacitar o Abraão e venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, que estamos aqui nessa noite, Pai, para entendermos o que o Senhor queira passar para cada um de nós, Senhor. Que nós não venhamos sair daqui com dúvida, que nós não venhamos sair daqui cochichando dois pensamentos, papai, não escrito. Que nós não venhamos sair daqui, Pai, reclamando de A, B, C, de alguma coisa, não, Pai. Que nós venhamos focar somente no estudo, o Senhor quer dar para cada um de nós, que é bom para o nosso bom andamento do dia a dia, Pai. Usa este jovem como canal de bênção nessa noite, Pai. E que nenhum mal, nada vem querer atrapalhar, bagunçar, Pai. Este estudo é o que eu já peço a gratidão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo de Hebreus. No culto passado, a gente tratou sobre Jesus ser o nosso sumo sacerdote perfeito. Um livro, uma parte, muito profunda. E falando por mim mesmo, muito legal, porque a gente vê um link entre o Antigo Testamento e o Novo muito bacana, Deus abençoe. E seguindo a linha, a gente terminou ali no versículo de número 10. E agora nós vamos do 11 ao versículo de número 3 do capítulo 6. Por mais que a gente às vezes passe pelos capítulos e esmiuçando pouco a pouco, é bom que os irmãos testem. Eu recomendo que os irmãos leiam o capítulo inteiro. Capítulo, não só o capítulo, mas o livro de Hebreus inteiro. Isso serve para todos os livros que nós eventualmente vamos estudar. Por quê? Porque quando a gente não lê assim numa tacada só, se a gente vai esmiuçando, para nós faz parecer que é muito fácil, que é tranquilo de entender. Mas o João vai escrever, na sua carta, que veja bem, Paulo escreveu algumas coisas aí difíceis de entender. Então isso dá até um conforto para a gente. É porque a gente está lendo e está explicando. Está lendo e está explicando. Mas se a gente pegar para ler a carta aos Hebreus, irmãos, é de uma coisa difícil de se entender. E agora o próprio autor aos Hebreus vai escrever para aquele povo o seguinte. Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 11. Sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lento para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismos, imposição de mãos, da fé em Deus e imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim permitir. Amém? Eu vou parar por aqui,
Porque no versículo de número 4 em diante, já é uma outra coisa que eu quero tratar numa aula separada. Porque a questão que vai ser tratada aqui é a questão da imaturidade cristã, né? Da questão da estagnação espiritual. E isso é um assunto que me atrai muito, me atrai muito. É comum a gente muitas das vezes escutar algumas pessoas dizendo que não tem dom para pregar, ou dizendo que não tem a sabedoria, que Deus não escolheu ela para ter a sabedoria, ou que ela não tem dificuldade, e tudo isso eu posso até acreditar. Só que a Bíblia não nos dá a base bíblica para nós seguirmos essa linha de pensamento. Porque a Bíblia, ela nos trata inicialmente como crianças. E depois a vontade de Deus é que nós amadureçamos espiritualmente. Então, esse tipo de pensamento não tem fundamentação bíblica para a gente crer nisso. Que a gente está há 1, 2, 5, 10, 20 anos na congregação, sendo participante das bênçãos do Senhor e das palavras que são ministradas, e a gente não consegue reproduzir isso ao nosso próximo. A gente não consegue ter uma palavra de evangelismo, uma palavra de pregação mesmo do evangelho bruto. Então, isso é algo que realmente entristece. É algo que acontece em todas as igrejas, é um mal que todos os pastores veem, né? Qualquer líder vai sofrer com isso dentro da igreja, que é uma estagnação espiritual. É algo que não permite o crescimento do povo de Deus, né? Então, o autor aos Hebreus vai tratar sobre isso, sobre essa estagnação, e ele vai ser bem incisivo e, de certo modo, até bem duro com os seus leitores, que são, como já foi falado aqui desde o começo, um povo que era judeu, que deixou as suas velhas práticas do judaísmo e agora se torna cristão. Só que a gente tem que entender que o ambiente que eles estavam era um ambiente de perseguição. Tinha gente sendo presa, tinha provavelmente líderes mortos. Então não era um ambiente muito agradável para se seguir naquela fé. O autor aos Hebreus vai nos falar e falar para aquele povo que retroceder é uma vergonha, é um ato de dar as costas para Deus, né? Voltar aos velhos hábitos, voltar àquilo que é sombra, como nós já entendemos. O que é sombra? É aquilo que leva ao principal, mas não é o principal. Então eles estavam deixando o principal, que era Cristo, e voltando para as sombras, que era pelos sacrifícios, pelos rituais, pelos mandamentos. E o autor aos Hebreus nos mostra que tudo isso se resoluta em Cristo. Então, tudo isso apontava para Cristo. Todos os rituais, todos os sacrifícios, tudo aquilo que eles seguiam apontava para algo que iria concluir tudo aquilo. Que é quem? É Cristo. Então, quando eles pensam e querem dar as costas para Cristo, o autor aos Hebreus vai fazer essa análise e vai mostrar para eles que Cristo, comparado àquilo que eles estão voltando, é nada, é pó, é cinza, ficou para trás, é passado. Rituais, rituais de purificação, rituais de perdoar pecado, isso aí é coisa do passado. Sacerdotes, esse tipo de coisa, eles não precisavam voltar aos velhos hábitos, porque Cristo chegou e agora é uma nova era, agora é aquilo que apontava, aquilo que mostrava o que iria chegar, chegou. Então não faz sentido você ter a oportunidade de receber a fonte e ficar tomando água daquilo que sinaliza, sabe, de algo que goteja aquela fonte. Então, o autor aos Hebreus vai ser bem incisivo nessa parte. Então, ele vai tratar sobre isso, né? Vai dar essas explicações que é poucos versículos, mas é profundo, né? Que também não é só o perigo de não avançar, mas também o perigo de retroceder.
Porque quando nós estagnamos, nós estamos mais perto de voltar para trás do que avançar para frente, né? Então, é esses dois riscos que ele vai tratar. A estagnação, né, que eram os cristãos até com tempo de fé, a gente não sabe bem quanto tempo de fé aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos tinham, até com tempo de fé, mas continuam como crianças, né? E também ele vai falar sobre a apostasia, que é quando vem a perseguição, quando vem a prova, abandona a fé, mostrando que não cresceu o suficiente para receber determinado tipo de dificuldades ou provações. Então isso foi falado para aquele povo, mas é tão atual quanto o jornal de hoje à noite. Então, é um povo que está estagnado e é um povo que parece que não é apóstata, mas é apóstata pelas suas atitudes. Amém? Ele vai começar dizendo, vou separar em dois trechos, do 11 ao 14, que ele vai tratar sobre a imaturidade espiritual e vai diagnosticar esse problema. Sobre isso, temos muita coisa que dizer, embora é difícil de explicar, pois vos tornastes lento para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais de alguém, que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite, e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Aqui, ele vai tratar sobre a imaturidade espiritual. Tornaram-se tardios para ouvir. O que é esse tardios para ouvir? É quando você vai ensinar. Vamos colocar um exemplo para que fique bem claro. Quando você vai ensinar um jovem de 15 anos como ir ao banheiro, você está trazendo um ensinamento tardio. Então, quando ele fala tardios em ouvir, quer dizer que quando presta atenção, tarde demais. Então, estão o quê? Atrasados. É como se, quando você está na escola e você tem ali seus 10 anos e do nada aparece ali na porta um jovem de 15 anos e você não entende o que está acontecendo. Você fala, eu estou na sala errada, o que aconteceu? Porque aquele jovem foi tardinho em ouvir. Então, olha só sobre o que ele vai dizer, que é muito difícil de explicar coisas complexas, porque aquele povo estava atrasado, estava preso em coisas do passado. Então, o próprio autor não conseguia avançar na fé com aquele povo, porque aquele povo estava preso nas coisas do passado, preso em coisas basilares da fé, em coisas, sabe, no índice ainda, nas primeiras 10 páginas do Evangelho. Então, como é que ele ia tratar de assuntos como o que nós tratamos na aula passada sobre Jesus ser da ordem de Melquisedeque, um assunto complexo? Como é que ele ia tratar e iria explicar de maneira que eles entendessem, sendo que eles ainda estavam presos nessas coisas basilares da fé? Então, eles não assimilam. Então, é a mesma coisa de você ensinar algo antes de ensinar o ponto A, você quer ensinar o ponto C, o ponto D, não tem como. Como você vai ensinar uma criança uma coisa que ela está no fundamental, no prézinho, como é que você vai ensinar algo do ensino médio? Como é que você vai ensinar subtração antes de ensinar os números, vamos dizer assim? Como é que você vai ensinar o que é mais, o que é menos, sem você ensinar de 1 a 10 para começar a introduzir um ensinamento para aquela criança? Da mesma maneira é. Então, da mesma forma, é o espiritual. Isso nós estamos falando do nosso dia a dia, da nossa normalidade. Mas o espiritual é da mesma forma. Se nós não avançarmos, nós teremos mais cultos, a qual nós sentamos nos bancos e se vier alguém de fora que não está muito habituado, vai pregar uma coisa a qual nós não entendemos. O que para nós é horrível, é péssimo. Porque está falando algo de Deus, a qual nós não temos discernimento, nós não assimilamos. Então, a gente fica sempre
nessa repetição do ABC da fé, daquilo que é, sabe, o fundamental. E aquilo que Deus quer para nós não é isso. Porque, veja, o autor aos Hebreus vai falar o quê? Vocês, nesse tempo, e veja, por isso que eu falei que a gente não sabe bem o tempo. Porque para o autor falar, vocês já deviam ser mestres. Então, o quanto tempo se leva para ser um mestre? Vocês já têm tempo de ser um mestre. Quanto tempo será que a gente não tem de igreja? 5, 10, 15 anos? E será que a gente não está realmente atrasado no nosso ensino, na nossa maturidade, na nossa sabedoria? A gente tem que fazer uma autoanálise. E esse culto serve para isso. Para nós analisarmos qual é o nosso nível de entendimento de acordo com as Escrituras. Qual é o nosso nível de entendimento? Qual é a nossa maturidade com o Evangelho? Entendeu? Sabe, será que o quão eu sou necessitado dos outros para entender aquilo que Deus quer me falar? Porque, de fato, a gente precisa de professores, a gente precisa de mestres, mas o quanto a gente necessita deles para tratar de assuntos realmente relevantes e complexos ou de coisas basilares da fé? Será que a gente precisa chegar ao nosso pastor, ao nosso líder, para ele falar se uma coisa tão simples é pecado, não é? Imagina eu chegar no pastor ou na pastora e falar, pastor, pastora, é pecado eu ter mais de uma mulher? Não é algo simples? Você tem que fazer essa autoanálise. Será que aquilo que eu estou falando é realmente relevante? Não digo que você não deva perguntar. Pergunte. Mas faça a pergunta, resolva seu problema e depois vá amadurecer. Então, nós devemos ter um autodiagnóstico referente a essa parte de maturidade, né? Então, já devíamos ser mestres, mas continuam precisando aprender o básico, né? João, mas se você puder abrir para mim Efésios 4, 13. Efésios 4, 13. Porque, como eu falei, isso não é aquilo que Deus quer que nós sejamos. Deus não quer, como qualquer pai, que pai quer que seu filho, por mais que lindo que seja, por mais bonitinho, fofinho, rechuchudinho, rosadinho, do jeito que seja, moreninho, ai, coisinha linda, o olhinho brilha. Qual pai aqui ou mãe quer que seu filho seja criança para sempre? Né? Ninguém. Mãe nenhuma. A mãe pode até falar, eu queria que ele fosse assim para sempre. Mas realmente, no íntimo, não quer que ele seja, quer ali as qualidades, mas não quer que o filho seja de 45 centímetros para o resto da vida. Mãe nenhuma quer que o filho de 18 anos ainda esteja engatinhando. Não aprendeu a andar ainda. Então, da mesma maneira, é o nosso Pai Celestial, é Deus. Ele não quer que nós sejamos crianças que vivemos engatinhando para sempre, tomando um leite maternal para sempre, como diz João. Amém? Achou aí, João? Lê aqui porque a irmã Maria, né? Para a irmã Maria escutar. Glória a Deus. Só o Efésios 13. 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, é perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Veja, varonilidade. É isso, né, Jama? Isso quer dizer, vamos colocar assim, um varão perfeito. Alguém que chegou ali, diz que que idade, né? 21 anos, né? Que um corpo humano, um homem, chega, ou é aos 21 anos, 23, chega ali por completo, não cresce, não, sabe? Chegou ali, está completo. Isso é aquilo que Deus quer para nós, que nós chegamos no conhecimento pleno das coisas que Ele nos falou, na medida do possível, porque nem tudo Deus nos revelou, não é verdade? Mas, quando fala em ser um varão, um homem, uma mulher, por completo, não está falando de meninice, de criancice, de aborrecência, não. Está falando de ser aqui uma pessoa madura. Amadureceu, o corpo está maduro,
a alma está madura, o espírito está maduro, a mente está madura. Então, é um conjunto. Fora disso, nós somos frágeis no entendimento, frágeis na fé. Porque aquele que não tem um entendimento, né, ele tem uma fé, não tem o básico do entendimento, ele tem uma fé cega. E a fé a qual Deus nos dá não é cega, uma fé que muitos dizem a qual nós temos, é uma fé com entendimento, é uma fé com base, é uma fé que responde os porquês, não é algo tirado da cabeça. Então, quando muitas das vezes, aí nisso você perde de defender sua fé, você perde de responder às afrontas de Satanás, porque eles são muito inteligentes, e eles veem um TikTok, 2 TikTok, e já querem afrontar um servo de Deus, uma serva de Deus, quer dar um ensinamento ao qual você não tem conhecimento, e não consegue refutar aquilo. Então veja, há um problema de você não conseguir espalhar o evangelho com efetividade, e há um problema na defesa do evangelho. Por quê? Por conta da nossa imaturidade. Daiane, se você puder achar aí 1 Coríntios 13, é muito conhecido, né? 1 Coríntios 13, 11. Então, o que ele quer dizer com imaturo? Imaturidade é inexperiente na palavra, sem discernimento moral e espiritual. Então, aquele que não entende qual é de fato o plano de Deus, o projeto de Deus, o porquê que Deus fez as coisas, não consegue entrar para si a próxima parte. Primeiro, nós devemos ser experientes na palavra. Nós devemos entender que esse livro, para nós, ele é muito comum. Muitos têm em suas casas 3, 4, 5, 6 Bíblias. Aqui na igreja é por todo canto. Se você não tem a sua, você pega do irmão, você pega uma que não tem dono. Mas em muitos lugares tem povo decorando páginas da Bíblia para recitar em grupo de oração. Em muitos lugares. Em muitos lugares é um povo que não anda com a Bíblia no bolso, anda com uma página no bolso. Em muitos lugares. Alguns dizem que em certos lugares não tem perseguição religiosa, mas se você for lá ver, não pode ter mais de uma Bíblia, não pode ter reunião em casas, não pode a gente se juntar para ler a Bíblia, tem que ser dentro de uma igreja, dentro de um local apropriado, cerceando o livre acesso à palavra de Deus, que, de acordo com a reforma protestante, foi um dos principais pontos que foram considerados, o livre exame da palavra de Deus. Eu não preciso que um padre, que um bispo diga o que é que aquela palavra tem a dizer para mim. Eu posso ler e posso concordar ou discordar com ele, de acordo com o livre exame. Foram o que os bereanos fizeram. Enquanto Paulo pregava, eles estavam nas Escrituras, vendo se aquilo que saía da boca dele procedia com as Escrituras, livre exame das palavras de Deus. Então, o cristão imaturo, ele é inexperiente com a palavra. Então, você consegue pegar ele no pulo facinho, ele tem problemas de discernimento moral. Então, o que é discernimento moral? Ele não é um crente como um crente devia ser, ele tem problemas de moralidade, então ele diz que é crente, mas os atos dele não condizem com aquilo que ele diz. Então, ele tem problema espiritual, porque ele crê porque crê, e nós vamos chegar nesse ponto. Ele crê porque ele quer alguma coisa, ele crê porque o outro da família crê, ele vai porque a família sempre foi. Então ele tem problema, porque ele é imaturo, ele não tem contato com a palavra de Deus. Ele quer que Deus se revele a ele por outras coisas, mas ele não busca realmente a palavra de Deus. Ele é imaturo. Então, a gente tem que ter um processo de crescimento espiritual.
Nós, quando muitas das vezes, não digo todas as pessoas, mas a boa parte das pessoas, quando entram numa empresa, elas têm um trajeto que elas planejam, elas analisam o ambiente, vê as vagas que tem, vê onde ela se encaixa, vê onde ela pode crescer, vê até onde ela pode chegar. Tem empresas que não têm esse espaço, mas se ela acha uma empresa que tem, e ela tem perseverança, ela quer um crescimento. E ao pouco ela vai se tornando um líder, um chefe, vai se tornando alguém maior dentro daquela empresa. Na vida espiritual é semelhante a isso. Não estou falando de cargos, estou falando de crescimento espiritual. Nós devemos galgar esse crescimento para nós. Então, nós devemos analisar a nossa chamada, aquilo que Deus preparou para nós, as oportunidades a qual Deus nos prepara, porque tem gente que acha que a gente só tem que fazer aquilo, que Deus me chamou, mas se aparecer, eu não tenho obra de caridade na minha vida, mas se aparecer um mendigo, eu dou ali uns 5 reais, eu dou ali um PF. Então eu não faço só aquilo a qual Deus me chamou, que Deus me falou por revelação, Deus me falou. Não, eu faço a obra de Deus por completo. Mas eu sigo o caminho ao qual Deus me chama. Então, isso é buscar a maturidade espiritual. Isso é ser maduro espiritualmente. É entender. Não adianta eu, Abraão, eu posso adorar, cantar, mas eu sei que nada na minha vida, que Deus, nada na minha vida encaminhou para que eu fosse um cantor. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Ele não me deu uma voz bonita, por sinal me deu uma voz até meio fanha. Ele não me deu, talvez, a melhor facilidade para falar as palavras, tanto que eu tenho que treinar muito. Possa ser que Deus me chame como cantor? Possa ser que Deus me use como cantor? Possa ser, mas nada daquilo que Deus preparou no meu caminho me levou a ser um cantor. Ele, por sinal, me levou a ser um explicador da palavra de Deus. Eu tenho que ter esse autoentendimento, porque isso é sinal de maturidade. Isso é aquilo que a realidade, quando a pessoa fala, a realidade bate na porta, é aquele jovem de 25 anos que está fazendo peneira para virar jogador de futebol. É isso. E até que tem que chegar alguém, o pai ou a mãe fala, filho, pelo amor de Deus, você já tem 25 anos, não dá mais. Esse é o sonho, mas a sua vida não te levou por esse caminho. Então nós devemos ter essa autoanálise e saber, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom em reger, eu sou bom em falar com as pessoas, eu sou bom em tal coisa, eu sou bom em orar, eu sou bom em interceder, eu sou bom em fazer culto no lar, eu sou bom de pregar o evangelho, eu sou bom de ir na favela. Ninguém é bom em não fazer nada. Deus deu uma ferramenta para cada um. Você não pode dizer que Deus te odeia ao ponto de não te dar nada para fazer aqui na terra. Creia e tenha esse entendimento, que se você ainda não achou aquilo que Deus te chama para fazer, você tem que procurar aquilo que Deus está propiciando, porque muitas das vezes Ele está colocando oportunidades na tua porta e você não está sabendo aproveitar, como você aproveitaria outras oportunidades. Amém? 1 Coríntios 13, Dai. Pega aqui o microfone. 1 Coríntios 13, 11. Palavra bem conhecida. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? O que Paulo quer dizer aqui aos Efésios? Quando eu era menino, fazia coisa de menino. Quando me torno adolescente, agora eu faço coisa de adolescente. E o adolescente odeia fazer coisa de menino. E o adulto, às vezes, tem adulto que fica preso na adolescência ali, na juventude, e não quer sair. Então, da mesma maneira que ele vivia lá com a molecada na rua, o homem velho barbado, com 3 filhos e uma esposa, quer estar na rua com os amigos. Me lembro bem, quando, não vou nem citar nome, quando eu e meu pai foi fazer um trabalho na casa de um homem, e ele estava lá falando, eu separei da minha mulher, porque ela não deixava eu sair com meus amigos. E agora eu posso sair com meus amigos.
é uma troca de valores muito grande, né? É uma barbaridade. Ele quer viver uma vida de jovem, e o rapaz não, o velho senhor, já tinha uns 60 anos, 70 anos, e queria estar com os amigos. Então ficou preso nas coisas do passado. E a gente tem que amadurecer. No final da aula passada, eu falei, não quero que os irmãos me interpretem mal, e não estou aqui apontando, nem falando diretamente a ninguém. Só que determinados livros, determinados devocionais, são, de certa forma, rasos, né? Rasos. Mas isso não significa que eles são inúteis, significa que são rasos. Talvez, para você começar, você ler um Café com Deus Pais, é bom. Você ler um Bom Dia Espírito Santo, é bom. Mas quando é que você vai passar para um próximo nível? Quando é que você vai deixar essas coisas de quem está começando para pular para uma coisa que realmente vai quebrantar, que realmente vai... Não estou dizendo que não tenha acontecido isso com uma leitura mais basilar. Mas tem crente que gosta da superficialidade, que gosta do raso. E não há problema nenhum. Tem palavra rasa, não tem palavra rasa? Que o irmão... aquela palavra que passa desapercebido, que eu já sei disso aí, e ele repete a mesma coisa, e alguém recebe, tem outra pessoa que aquilo ali não vai fazer muita diferença para ele, porque ele já conhece a palavra e a explanação foi da mesma forma. Esse momento. Uma palavra rasa. Você vai receber, você vai tomar posse, você vai vencer, você... Há momento, tem dias que dá para ter esse tipo de assunto, de conversa, de palavra, de louvor. Há os seus momentos, mas a sua vida de fé ser baseada nisso, há um risco muito grande. Porque quando você vive estagnado nessa mediocridade, quando eu falo mediocridade, eu falo de uma coisa mediana, de uma coisa rasa, é mais propício você retroceder, você pular para fora do barco, do que você avançar. Então, nós devemos tomar cuidado, nós devemos sair da zona de conforto, nós devemos procurar entender as coisas que nós não entendemos, nós devemos querer estudar as coisas que nós não compreendemos bem. Nós devemos ter firme fundamento, não uma fé rasa. Uma fé rasa é igual uma piscina rasa. Em quem nós colocamos? Nós fomos lá no sítio, tinha 2 piscinas. Uma piscina normal, que por sinal começava um pouquinho, né, que você ficava mais para cima e ia descendo. E já tinha outra que era uma piscininha rasa. E para quem usa aquela piscininha rasa? Para as crianças. As crianças usam a piscina rasa. Os adultos, por mais que eu, por exemplo, não sei nadar. Só que eu não vou na piscininha de criança. Eu vou lá na piscina de adulto, mas fico na parte que eu consigo ficar em pé. Não sei nadar, mas estou na piscina de adulto. E se você for tomar um pouquinho do seu tempo hoje à noite, e for ler Ezequiel 47, que eu estou planejando o meu próximo esboço, o meu próximo sermão vai ser Ezequiel 47, ele tem uma revelação de um homem que leva ele ao mar, traça uma distância, ele vai indo, passa pela canela, chega às pernas, passa pelo torso, chega num tempo que ele está pela cabeça, e para ele atravessar para o outro lado só nadando. Então, para não focar nessa mensagem, eu também não quero me precipitar. Chega um determinado momento, ou ele nada, Joelma, ou ele volta para a praia. Ou nós pulamos de cabeça no Evangelho, ou nós ficamos sequinhos e nem entramos na água. Agora, viver uma vida com a água nas nossas canelas não dá. Isso não leva à salvação. Quando nós estamos com a água na canela, na praia, nós estamos mais perto do mar mesmo, do outro lado, do meio da água, ou nós estamos mais perto da beira da praia, da areia. Nós estamos mais perto da areia. É muito mais fácil nós dar 3, 4 passinhos atrás e estarmos com os pés sequinhos,
do que nós estarmos realmente lá no fundo. E não é isso que Deus tem preparado para nós. Deus nos quer homens e mulheres repletos de sabedoria de Deus, cheios do Espírito Santo, do poder da palavra de Deus. Amém? E não só isso, porque ele depois vai dizer que, aí é a segunda parte, eu falei da questão de ser inexperiente na palavra, falei os problemas que isso traz, falei do problema da moral e da espiritualidade, mas isso leva em consequência o saber, mas o saber, na realidade, Paulo vai dizer que o saber ensoberbece. Então, tem gente que usa essa palavra para não saber, mas a realidade é que não é somente o saber, porque o saber ensoberbece, mas aquele que sabe e pratica, aí já é diferente. O saber tem que levar ao praticar. Nem sempre as pessoas praticam aquilo que sabem. Mas o bom é que nós adquirimos a sabedoria e nós pratiquemos ela. Então, pelo uso constante da leitura bíblica, da palavra, nós exercitamos nossa moral, que é um problema para aquele que é imaturo. Nossa moral, então nós pecamos, nós entendemos que é errado. Nós não cometemos de novo aquele erro, porque agora nós temos sabedoria. Então, a nossa moral vai sendo transformada com o tempo. Nós exercitamos a nossa moral e o nosso espiritual. Então, nós temos discernimento espiritual, nós temos sabedoria para discernir aquilo que sai do púlpito. Então, uma criança, quando ela começa a engatear, as principais dificuldades que a mãe tem é de segurar a criança para ela não comer tudo que vê pela frente. Então, uma criança, quando começa a engatinhar, né, Dinha? Ela vê um lápis, ela quer enfiar na goela. Ela vê um garfo, ela quer comer. Ela vê a tomada, ela quer lamber. Da mesma maneira, é um crente que é criança espiritualmente. Qualquer alimento que é lançado a ele, ele está de mãos abertas e pronto para engolir e enfiar na boca. Então, pode ser heresia, pode ser palavra errada, pode ser interpretação errada, pode ser entendimento errado, pode ser o que eu achei, pode ser uma nova revelação, sendo que a palavra de Deus vai dizer, mesmo se um anjo vier com uma nova revelação do céu, não aceite. Só que ele não chegou nessa parte da Bíblia, ele não chegou nunca a ler essa parte, ou se alguém já falou, ele nunca levou para o coração, nunca entendeu. Então, quando chega alguém com uma nova revelação da palavra de Deus, ele fica todo alegre, todo celerepe, e ele chega em casa e fala, meu Deus, Deus falou uma nova revelação da palavra dele lá na igreja, e só eu recebi. Como nova revelação? Se a palavra de Deus fala que não haverá nova revelação, se vier um anjo do céu trazendo nova revelação, não aceite. Pode vir anjo do céu, mas ele não entende. E como ele não sabe, ele não procurou, ele está lá engolindo. É uma criança espiritualmente. Se não tomar cuidado, a criança até a comida do cachorro come. Então, até aquilo que realmente não presta, que não serve, não tem discernimento espiritual nem moral. Então, para exemplificar e deixar tudo mais claro, é aquela pessoa que conhece João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhece o versículo. Eu sei esse versículo porque foi do congresso de criança, quando era criança. Só que eu tenho que saber explicar o que esse versículo quer dizer. E aí que vem o difícil e o complicado e o cansativo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se alguém chegar para perguntar e para dizer o que significa esse texto que eu sei de cor e salteado, eu tenho que saber explicar. Por que Deus amou o mundo, meu Abraão? Eu tenho que saber explicar. Por que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Primeiro, por que ele enviou o Filho dele? Por que ele permitiu que a gente pudesse sofrer? E por que ele seguiu esse caminho para que a gente fosse até a vida eterna? Porque ele só não deu a vida eterna para a gente. Eu tenho que saber explicar.
E isso aqui foi falado no livro de Romanos. Tanto que, pela misericórdia de Deus, já coloquei em prática, já cheguei lá no meu trabalho. Não contei isso aqui, eu contei isso aqui na igreja da minha prima. Meu pai estava comigo. Eu não sei nem se cabe eu falar aqui, mas eu, Abraão, estou fazendo um treinamento no escritório, para sair do CLT para virar CLT Prêmio. E eu estou indo ao sábado. Chegando lá no sábado, o rapaz falou uma coisa, falou, quantos dias Deus fez o mundo? Numa conversa banal. Eu falei 7, mas no 7º ele descansou. Aí foi por sinal, você entende Bíblia? Eu falei, eu entendo mais ou menos, porque aí ele falou, porque a Bíblia é um livro muito complexo de se entender. Aí eu falei, é verdade. Quer ver uma parte complexa para ver se você entende? Já puxei. E aí, já estava ardendo no meu coração a palavra do CCC, né? Do retiro, já estava ardendo no meu coração. Então, eu coloquei para ele lá, Romanos 7. O bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, se eu estou sempre fazendo. Aí eu falei, agora me explica aí. Aí ele falou, aí ele me deu uma explicação lá meio. Eu falei, não é bem isso não. Aí eu falei do pecado original, falei do porquê que nós somos mal, do problema que Adão criou para nós, ele era nosso representante, Deus teve que mandar outro representante, esse representante, antes de ele vir para nós limparmos os nossos pecados, era feito um sacrifício, ele falou, ô louco, eu falei, pois é, hoje não precisa mais matar galinha, nem boi, nem nada. Aí veio o nosso representante, isso de forma resumida. Eu estava no trabalho também, né, irmão? Mas tudo isso ele entendendo. Ele teve que mandar um novo representante para nós. Esse representante era semelhante ao Cordeiro. Aí ele falou, por isso que Jesus morreu? Eu falei, exatamente, meu amigo. Por isso que Jesus morreu. Porque ele era nosso representante, ele simbolizava um Cordeiro. O mesmo Cordeiro do sacrifício, agora era o Cordeiro que era simbolizado em Cristo. Cristo, quando morre pelo nosso pecado, ele morreu pelos pecados daquele povo que estava lá, pelos que vinham e pelos aqueles que foram. Ele morreu por todo mundo, porque ele era um cordeiro. Aí eu falei mesmo, porque o cordeiro ele tinha que ser sem mancha. Da mesma maneira que Jesus era sem mancha. O que é ser sem mancha? Ele, sem pecado? Eu falei, exatamente. Um cordeiro sem pecado, Cristo. Era o único homem sem pecado, que passou por tudo aquilo que nós passou, e ele entende aquilo que a gente passou, porque ele também passou, mas ele, ao contrário de nós, não pecou, sofreu morte de cruz. Por que ele sofreu morte de cruz? Para pagar o nosso débito. Aí ele, que débito? Nosso débito. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a gente é pecador, você pecou hoje? Ele falou, pequei. Aí ele falou bem assim, eu falei, o exemplo de pecado. Jesus ele vai dizer que aquele que se deita com uma mulher, ele pecou. Mas aquele que cobiçou a mulher, ele já se deitou com ela e já pecou. Então, pelo pensamento, a gente já peca. Ele falou, então você pecou hoje? Ele, pequei. Ah, eu falei, então todo dia nós pecamos, né? Todo dia nós pecamos. Então, nós devemos receber o preço por esse pecado. Qual é o preço do pecado? Qual é o salário do pecado? A morte. Nós deveríamos morrer, então Cristo morreu por nós. Então, nele, e aí, falei para ele, quando Cristo morre, o sofrimento não foi só a dor de cruz, mas foi também todo o pecado do mundo. Então, o assassinato, o estupro, o genocídio, o holocausto, fui enumerando. Aquele rapaz que provavelmente tinha pisado numa igreja, ele recebeu o evangelho. Talvez não da maneira mais profunda, mas do essencial, eu falei nele ali na hora. E ainda falei, aquele que não aceita esse sacrifício está condenado ao pecado. Para você aceitar esse sacrifício, tem que aceitar Jesus. Ponto final. O resto é com ele. Ele tem que tomar consciência, vir para a igreja para escutar o resto. Então, isso é o básico. Nós devemos ter isso na ponta da nossa língua. Porque uma coisa leva a outra. Como é que nós vamos salvar pessoas se nós não exemplificamos isso? Então, as pessoas, irmãos, elas estão muito mais receptivas ao Evangelho numa conversa entre você e ela. A partir do momento que entra um terceiro, eu, o pastor, a pastora, elas endurecem mais o coração.
A partir do momento que elas vêm numa igreja, elas já têm consciência daquilo que elas vão ouvir, mais ou menos. Elas endurecem o coração, Gelma. Agora, numa conversa com o tio, com a irmã, com a prima, com a amiga, com o amigo, eles estão muito mais abertos a receber o evangelho. E nós temos esse papel. Amém? Glória a Deus. Então, aqui nós terminamos essa primeira parte. Depois ele vai falar sobre o alimento, que começa pelo leite, depois tem que ir pelo sólido. E isso exige da gente prática. Então, nós começamos pelo leite, depois vem o alimento mais pastoso, né? Que é a papinha da criança. Depois já vai vindo uns carocinhos de arroz, de feijão, e vai introduzindo. A introdução alimentar. Da mesma maneira tem que ser nossa. Então, veja, qual é, você sendo um novo na fé, você sendo batizado, não nascendo no berço evangélico, mas qual seria, de fato, o seu tamanho, né? Você seria uma criança de quê? 5 anos, 10 anos, 15 anos? Mas qual é realmente a sua maturidade? De qual nível está a sua maturidade, né? Amém? Aí a gente vai para o 6, capítulo 6, do 1 ao 3. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas, da fé, e o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir. Quando ele vai, algumas Bíblias, a minha vai estar escrito assim: assim deixando os aspectos elementares do ensino para o aperfeiçoamento, lançando um novo alicerce de arrependimento, de obras, de fé em Deus. E aí ele vai enumerar, de fé em Deus, o ensino. Algumas Bíblias, que é talvez a maneira mais fácil da gente entender, está escrito assim: deixemo-nos levar para o que é perfeito, né? Que é o que está escrito aqui, já está, prossigamos para o aperfeiçoamento. Algumas que eu enxergo seja a mais correta é deixemo-nos levar. Por quê? Porque há um problema de algumas pessoas entenderem que a gente vai, mas tudo isso que o irmão Abraão falou é com a ajuda de Deus. Se Deus não nos ajudar, se Deus não nos der sabedoria, se Deus não nos der discernimento, se Deus não der o alimento, se Deus não der a vitamina, é vão o nosso esforço. Nós vamos ser pessoas bonitas por fora, cheias de falar, mas ocas por dentro. Então, quando fala assim, deixemos-nos levar, alguém que se deixa levar não é alguém que está indo. É alguém que está sendo conduzido, é alguém que está sendo levado. Deixemo-nos, é alguém que se joga numa correnteza e se deixa levar. Ela não está nadando naquele sentido, ela está se deixando conduzir. Isso é muito lindo. Nós devemos deixar que Deus nos conduza, porque o caminho dele não é um caminho de estagnação, é um caminho de crescimento. Mas se nós retemos e se nós botarmos forças para não seguir por esse caminho, nós ficamos paradinhos no mesmo canto e retemos aquilo que Deus tem para nós como crescimento espiritual. Nós retemos. Então, vamos deixar essa correnteza do Espírito nos levar, vamos deixar a correnteza de Deus nos levar para o aperfeiçoamento, para aquilo que é perfeito, bom e agradável a Deus. A maturidade também depende da graça de Deus, mas também exige a nossa disposição. Então, nós precisamos, olha o que ele vai falar, deixar aquilo que é rudimentar, aquilo que é, que é basilar, aquilo que é do comecinho, aquilo que é o ABC, primeira página. E ele vai falar sobre o arrependimento, sobre a fé, sobre o batismo. E isso que muitas das vezes, para nós, é aquilo que é a faculdade. Ele está tratando como se fosse a coisa mais básica. Ele vai falar sobre arrependimento, sobre fé, sobre batismo, imposição de mão, ressurreição, juízo eterno. Coisa que é básica. E coisas que a gente se prende a esse tipo de coisa. Eu vou tratar já no final.
Isso é base da fé, né? Não é o ápice, não é aquilo que Deus tem realmente para com nós. Ele quer realmente um povo que vai para frente e os portões do inferno não segura a presença de Deus, não segura a palavra de Deus e não tem coração endurecido que a palavra que sai da nossa boca não possa quebrantar. Olha só que coisa poderosa, isso é uma coisa que aquece a nossa alma, aquece o nosso coração, isso é poder de Deus. Irmãos, se um dia nós chegarmos a essa maturidade, a gente vai ser os Power Rangers da fé, e a gente vai chegar e quebrar tudo. Não tem Satanás que possa conter um homem, uma mulher de Deus. Não é pouca coisa não, irmão. É um homem, uma mulher no centro da vontade de Deus. Ele muda a congregação, ele muda o ciclo de oração, ele muda a mocidade, ele muda o seu bairro, ele muda o seu trabalho, ele muda a sua casa, ele salva tudo. Aonde ele chega, muda o ambiente, muda tudo, irmão. Isso é maturidade cristã. Quando ele prega, é crente sendo convertido, é oração, é coração sendo quebrantado. É coisa sobrenatural. Então, a gente não deve ficar preso nas mesmas coisas, repetindo. Nessa repetição não vai dar para nós. Isso vai nos fazer retroceder mais do que avançar. O equilíbrio é Deus nos conduzir e nós aceitarmos aquilo que Deus tem para nós. Só que aqui dentro da igreja eu conheço, eu sei até do particular de alguns irmãos, mas tem irmão que não quer receber a obra, tem irmão que não quer avançar, tem irmão que não quer mais trabalho, tem irmão que não quer ser ungido, tem irmão que não quer virar obreiro, tem irmão que não quer ser presbítero, tem irmão que não quer ser pastor, tem irmão que não quer ser missionário. Será que é isso? Que é se deixar ser conduzido por Deus? Não é. É eu brecando aquilo que Deus tem para mim. É eu com preguiça de ler a Bíblia, é eu com preguiça de orar. Se eu virar líder de alguma coisa, eu vou ter que orar, eu vou ter que ler a Bíblia, eu vou ter que entender, eu vou ter que responder. Você acha que se eu tivesse aceitado todos esses questionamentos, eu estaria aqui e no final do ensino eu falaria, os irmãos entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Imagina, eu não estaria aqui. O pastor não estaria ali, a pastora não regeria a igreja. Eu não seria líder, a irmã não seria líder. Agora, quando a gente está nessa posição, a gente chega nessa posição, mas a gente quer reter, a nossa obra também não vai para frente. A gente não cresce e retém o crescimento daqueles que estão à nossa volta. Eu não vou entrar por essa parte, vou ter que terminar. Amém? Então, há um quê nessa parte de maturidade? Há uma responsabilidade humana, mas também há uma soberania divina. Então, é um equilíbrio ali, né? Quando ele fala do arrependimento, ele fala do arrependimento que eles conheciam, que era um arrependimento sem Cristo. Aí ele vai mostrar que esse arrependimento que eles conheciam, agora se conclui em Cristo. E agora se estão voltando para aquele arrependimento, o top, o bom, Jama, está aqui na sua frente. Aí ele vai falar sobre a fé, mas a fé sem Cristo agora já não é mais nada, porque já chegou o Messias, o Filho de Deus. Ele vai falar sobre o batismo. O que quer dizer esse batismo? Quer dizer sobre a purificação de coisas, de pessoas, era lavar objeto, era jogar água, limpar as pessoas, sabe? Limpar as mãos, limpar os pés, esse tipo de coisa. Não, agora tem um homem que morreu por mim e por você, e o batismo dele limpa qualquer tipo de mancha e qualquer tipo de coisa que tenha na sua roupa branquinha que seja. Ele limpa. Agora você está procurando um alvejante do passado, agora chegou o sabão da lavadeira. Então, quando ele também vai falar sobre a ressurreição, e sobre o juízo eterno, eu vou deixar daqui a pouco. A ressurreição, eles acreditavam na ressurreição, só que eles tinham que acreditar na ressurreição de Cristo e que Cristo vai nos ressuscitar. Então, eles estavam presos nas coisas do passado, eles estavam voltando para as sombras, sendo que quando tinha realmente ali a videira verdadeira e onde tudo se concluía. E aí, eu tenho 10 minutos aqui para falar talvez da parte mais legal, que é, né? Que a gente vai tratar do que é, porque a gente pode falar,
Irmãos, é criança na fé, é menino na fé, mas o que que é? O que que é? O que que é ser menino na fé? O que que é um ser maduro? Quais coisas que as pessoas estão hoje se arraigando para não crescer na fé? O que que é pensamento de criança? O que é tolice? O que é meninice? O que que é? Vamos enumerar. O primeiro e o mais que se alastra, esse aí, ele está muitas das vezes do teólogo até a pessoa que é recente na igreja, daquele que é entendido, daquele que não sabe de nada, não sabe nem ler nem escrever. Que é o quê? Principal deles. É o legalismo. O que é legalismo, irmão Abraão? O legalismo religioso é quando a pessoa diz aquilo que é legal, ou seja, aquilo que é bom e aquilo que não é. Então veja, aqui na nossa igreja, nós entendemos, apesar que eu estou com a barba mal feita aqui, não feita, né? Aqui a gente indica que os homens tenham a barba feita, não é verdade? As mulheres não usam saia, ou não usam calça, usam saia. O que é esse legalismo? Que há em muitas congregações. Quem usa barba, e isso nunca foi falado aqui, por mais que a recomendação seja limpe seu rosto, né? Fique sem barba, a gente nunca foi pregado aqui nesse púlpito que quem tem barba vai para o inferno. Quem usa saia vai para o inferno. Quem não usa saia vai para o inferno. Nunca foi falado aqui. É o quê? É uma recomendação da igreja. Para haver um padrão, para haver uma ordem, é um costume que é aderido à igreja. Nós não cremos aqui que aquela igreja que tem um pastor barbudo, inclusive aqui já pregou o pastor barbudo, que aquela igreja que tem um pastor barbudo e que as mulheres só usam calça, a gente não crê que aquele povo não vai para o céu. A gente crê também que eles vão para o céu. Então, isso não é base da nossa fé. A gente crê que quem não vai para o céu é aquele que não acredita em Cristo, é aquele que não acredita em Deus como uma trindade, é aquele que não acredita que a Bíblia é a única regra de fé e prática. A gente crê que é aquele que não acredita que a salvação não vem pelas obras, mas que a salvação vem pelas obras. A gente não acredita que esse homem vai para o céu, não. Ele não acredita que é pela fé, que é pela graça. Então, a gente não tem o mesmo entendimento teológico que é esse povo. A gente crê que quem vai para o céu é aquele que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é aquele que crê que a Bíblia é a única regra de fé e prática, que crê que aqui é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, tudo é a palavra de Deus. Não tem que ter algo externo para falar, é a Bíblia, mas isso. Então, isso eu creio. Aquele que foge disso, esse aí, meu irmão, ele não crê no mesmo Deus que eu creio. Então, é isso que nos difere. Agora, barba, calça em mulher, isso aí, meu irmão, é coisa para menino se estressar. Entendeu? Então, a gente não deve, porque na igreja de fulano, ele não... Não, irmão. Se ele seguir certinho aqui, né, a cartilha, o beabá, de A a Z, e com todos os parâmetros que deve se seguir, vai morar no céu junto com nós, independente de barba. Agora, aqui na igreja, há um costume, é aderido esse costume, e só, não tem dificuldade. Agora, o legalismo coloca nisso. Então, se a gente falar, veja bem, qual é o principal problema desse legalismo? Se a barba ou a saia não fizer eu ir para o inferno, então eu não ter barba me leva ao céu. Então eu não sou salvo pela fé, eu sou salvo pela barba, eu sou salvo pela calça, eu sou salvo pelo vestido. Então não é isso que me salva. Porque eu posso ter a barba feita, a irmã pode usar a saia mais longa e arrastar pela rua aqui da Padre Cícero inteira, mas não ir para o céu. As muçulmanas, como é que elas se vestem? Oxe, é só os olhinhos aparecendo. E elas vão para o inferno, meus irmãos. Porque crê numa coisa
que não é aquilo que a gente crê. E isso aí, meu irmão, a gente, entendeu? Tem que soltar para fora, né? Porque às vezes a gente fica querendo adular, e a gente dá um rodeio na palavra que depois de um tempo ela nem é mais palavra de Deus. A gente já criou a nossa própria religião, querendo adular os outros, né? Então, outra coisa, que é coisa de menino, eu vou ter que terminar rapidinho. Talvez eu passe uns 5 minutinhos, que agora eu vou passar mais rápido. O legalismo é o que mais me pega. O consumista espiritual é aquele que vai para a igreja só para receber. É aquele que vai para receber uma oração, que vai para receber uma profecia, uma bênção. Ele não quer servir, ele só quer consumir, ele é um consumista. Da mesma maneira que ele consome um programa de TV, ele consome uma palavra. Da mesma maneira que ele ouve uma música do mundo, ele ouve uma música cristã. Então, ele é tão menino na fé que ele não consegue diferenciar uma coisa ou outra. Esses aí, geralmente, eles vão... Tem o famoso sincretismo religioso, que mistura uma religião de determinado lugar, aí põe a mãe de a mãe de Jesus, perdão, a mãe de Jesus, aí um fala que é a mãe de Deus, aí vai aquela mistureba de religião, e coloca Deus no meio, coloca Jesus no meio, virou um sincretismo religioso pela meninice, pela falta de entendimento, né? Então, esse é o segundo. Terceiro, se torna dependente de líderes. Isso aí você vai analisando, se você é esse tipo de pessoa. Você é o tipo de pessoa que julga a barba, que julga a calça. Então, se julga mais santo, você tem que dar uma brecada. Você é essa pessoa que vai para a igreja só para consumir algo. Tem que prestar atenção nisso aí, tem que melhorar. Melhore. Terceiro, que é dependente de líderes. E nisso que eu quero dizer, dependente de líderes, não quer dizer que você não tem que ter líderes. Todo mundo tem que ter líderes, liderança, alguém que o lidera, alguém que lhe ajuda, que lhe ensina, né? E líderes têm que liderar o povo de uma maneira que aquele povo tenha sabedoria para criar outros que sejam liderados e também, se necessário, para exortar também o seu líder. Falar, porque chega num determinado ponto que não tem mais, né? É o Supremo, vamos supor, é o CEO. Aquele povo tem que ter autonomia e o líder tem que ser humilde para receber a exortação dos seus liderados e falar, aquilo que você ensinou, você mesmo não está fazendo. Isso acontece. Amém? Então é aquele povo que só vai na oração se o pastor ou a pastora estiver. Só ora se o pastor ou a pastora estiver. Só lê a Bíblia se o pastor ou a pastora mandar, ou o líder mandar. Depende da fé dos outros. Depende de alguém que tenha mais fé do que eles, para eles terem fé. Quarta coisa, é aquela pessoa que é debatedor. Ele gosta de debater. Uma vez, bem quando deu aquele apagão, lembra que deu aquele apagão que tudo voou aqui, ficou um caos aqui na rua? Eu fui comprar uma coca. E aí, meu pai teve que me buscar lá 1 hora depois. Porque eu encontrei um debatedor no meio do apagão. Meu pai foi lá me buscar. E aí, como é que você sai disso? É uma pessoa que conhece, mas não vive. Geralmente é assim, conhece, mas não vive a palavra. Porque aquele que tem o Espírito Santo, meu irmão, ele não debate. Inclusive, se ele está ligado, a gente pode até ser ele pode ser da presbiteriana, da batista, da congregacional, eu sou da assembleia, mas quando chega no assunto principal, tá junto. Você crê que Cristo é Deus? Crê. Você crê que Ele morreu pelo nosso pecado? Crê. Então tá tudo certo, meu irmão. Que qualquer outra picuinha, coisinha pequenininha que nós tiver, meu irmão, isso aí não leva ninguém para o céu, também não leva ninguém para o inferno, meu irmão. Vamos viver nossa vida em paz. Esse é quem tem o Espírito Santo. Então, nós se junta naquilo que nós podemos se ajuntar, e naquilo que é basilar, e naquilo que é o pormenor, cada um segue o seu aí, meu irmão, e vamos dar glória a Deus. Tem mais, viu? Você vai analisando. Essa pessoa aí, ela tem muita teoria, mas ela é aquilo que a gente falou. Ela recebeu muito conhecimento, mas ela não botou nada em prática. Aí ela virou essa pessoa que debate com você, e muitas das vezes quer subverter, porque ela tem muito conhecimento, então ela quer falar que você que é praticante, você não devia praticar. Você que vai à igreja, você não deve ir à igreja. Você que ora, você não deve orar. É porque ela não age.
Aí tem o milagreiro. O milagreiro é criança também na fé. Que é quem, irmão Abraão? É aquele que quer sinais? Não é, porque todos nós aqui queremos sinais, milagres, nós queremos ver cego vendo, nós queremos ver paralítico andando, todos nós queremos isso. Mas se não tiver, ele esfria. Se ele orar pelo milagre, o milagre não acontecer, ele deixa de ser crente. É o milagreiro. Ele vive não pela fé, ele vive pelo milagre. Eu não vivo porque Cristo morreu na cruz por mim. Eu vivo aqui na igreja porque eu recebi um milagre. Não, porque e se Deus não fizer? Sermão de domingo passado. Se Deus não fizer, meu irmão, ele continua sendo Deus, eu continuo sendo filho. Glória a Deus. Religioso de aparência é fraco na fé. Estou terminando, viu? Religioso de aparência é aquele que é bonito, uma branca bonito. Entendeu? Tomei banho, cheguei em casa, tirei todo o grude, passei um perfume, passei um Rexona top. Estou aqui, ó, demais. E pregando a palavra. Mas eu saio da porta aqui, eu já deixo de ser esse cristão que eu aparento ser. Ele é religioso de aparência. Ele chega em casa, ele bate na mulher, ele é ríspido, ele é grosso, ele não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, ele não tem a paz do Senhor. Então, ele valoriza o que os outros veem. Mas o que Deus vê, para ele não é tão relevante, porque senão ele dava mais ênfase em ser mais santo nas coisas que ninguém vê. Ele é santo naquilo que as pessoas veem. Quando ninguém vê, ele perde a santidade. E, para finalizar, o último, mas não menos importante, é o medroso do inferno. O medroso do inferno é aquele crente que ele serve a Deus para não ir para o inferno. Por que você serve a Deus? Porque eu não quero ir para o inferno. Ele é um medroso do inferno, ele tem medo. Ele obedece a Deus por medo do que Deus pode fazer com ele. Então eu não roubo, não é porque eu sou justo. Eu não roubo porque eu tenho medo de ser preso. Porque se eu não fosse preso, eu roubava. Há uma diferença. Eu não roubo minha patroa, não é porque eu sou correto. Eu não roubo minha patroa, porque senão eu posso ser mandado embora. Eu não estou deixando de fazer o ato mal pela minha pureza. Estou de fazer o ato mal pela consequência, por causa da consequência. O ser humano é um pouco assim, por isso que nós temos leis, e Deus permite que os homens instituam leis para que a gente tenha essa rédea. Porque se a gente não tiver essa rédea, maligno e mal é o homem. Então, mas na vida espiritual tem que ser diferente. Nós não devemos estar aqui para não ir para o inferno. Isso é consequência. Consequência. Não ir para o inferno, meu irmão, é consequência. Mas nós devemos estar aqui para adorar a Deus, para engrandecer o teu santo nome, para aprender mais de Deus, para permanecermos firmes na fé, para que nós não retrocedamos, não caímos, não esfarelemos no meio do caminho, para que nós chegamos lá no grande dia, o dia que o Senhor nos buscar, com a nossa salvação em dia. É para isso que nós servimos a Deus, em ato de gratidão por tudo que Ele tem feito. Esse tipo de pessoa, ele serve por obrigação, não tem alegria na salvação. O crente não tem alegria na salvação, meu irmão. É difícil até dizer que ele é crente. Quando prega a salvação, ele não dá um glória, não dá um aleluia. O mais importante para ele é a bênção, é a vitória, é a prosperidade. Nós temos alegria na nossa salvação. Nós não servimos a Deus por obrigação, mas sim por amor. E isso resume, olha, eu passei 5 minutos certinho. Resume o que é ser crente imaturo, o que é ser menino na fé. Vamos seguir nessa carreira, meu irmão, nessa estrada a qual Deus nos colocou e crescendo e nos alimentando cada dia mais e mais da carne do Espírito Santo de Deus e da sabedoria de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade.